Querido irmão, eu sou a missionária Ana Maria, sou aqui da Assembleia de Deus Ministério Fama, na sede, sob a liderança do nosso pastor-presidente, pastora Abinair, pastora Meire, e estamos aqui refletindo nessa série de mensagens sobre discipulado, de temas importantes para o discipulado, e essa semana nós queremos pensar com você sobre o discípulo que deve colocar-se no lugar do outro, né? E teremos como texto base o milagre de Jesus narrado lá em João capítulo 6, do verso 1 ao 13. Não é mesmo? Quando nós encontramos esse texto bíblico, nós vemos que o mestre, ele fez a multidão foi atraída para ele e houve curas, houve libertações, e naquele dia, naquela tarde, o Senhor Jesus estava ensinando e a multidão incansável seguia Jesus. Algo estava para acontecer de muito extraordinário, de muito importante, haveria de acontecer naquele lugar. Não era só saciar a fome espiritual daqueles homens, mas o próprio Jesus realizaria o grande milagre da multiplicação de pães, né? Então nós vemos assim a preocupação de Cristo nos ensinar coisas tão importantes, tão pequenas, que às vezes nós entendemos que a vida cristã é só formada de cuidar da vida espiritual do seu liderado, e aqui o próprio Jesus já começa a mostrar para os seus discípulos o desejo que ele tinha de saciar também a fome de pão daquela multidão, o quanto nós precisamos ter apoio para o nosso liderado, não é mesmo? Não só espiritual, mas também no que a gente puder ajudar, assessorar ele nas suas dificuldades, não é mesmo? Então Jesus mostra para os seus discípulos a necessidade de colocar-se à disposição dos seus liderados, não é? E aí o primeiro tópico desse pensar nosso é colocar-se no lugar do outro, não é? Aquela multidão ali reunida, alguém percebeu que não daria para dar pão para que tantos homens, precisaria de muito dinheiro, não temos armazém, não temos panificadora, não temos como comprar. Como, Senhor Jesus, dispensa esse povo, é mais fácil dispensarmos eles. E o Senhor Jesus não diz, não, o que vocês têm aí? Irmãos, o que alguém teria numa região deserta como aquela? Foi a multidão que andava ali no meio atrás de Jesus, buscando os milagres. Eles não tinham muitos recursos, né? E André, um discípulo de Jesus, traz então uma criança e diz, Senhor, tem alguém aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. É tudo que nós temos. Parece muito pouco. Parece que o que eu tenho para dar para o meu liderado, às vezes é muito pouco. É o mínimo. Tem mais coisas para ser dada a ele, mas deixa eu te falar, meu querido líder, o que vai complementar aquele pouco que você vai dar para o seu liderado é o próprio Senhor, é o próprio Deus. Deus quer que a gente dê o pouco mesmo. Não é no muito, não. É no pouco que Deus vai fazendo, né? O sobejo, vai fazendo a sobra. Aqui o Senhor Jesus estava ensinando os seus discípulos a exercitar um princípio da sua palavra. O amor atitudinal, aquilo que eu decido fazer pelo outro, aquilo que eu tomo como prioridade na vida do meu irmão, amá-lo, não é? Às vezes é no pouco mesmo, às vezes não é conseguindo suprir em tudo, mas é no pouco que nós vamos. O surpreendente aqui é que aquele menino, que a pessoa que tinha muito, apesar de ser pouco, era um menino. Como contar, talvez, com um novo da fé, uma pessoa que não está ainda pronta, né? Mas ela prontificou-se. Olha, eu tenho aqui 5 pães. Ele agiu com liberalidade. Ele abriu mão daquilo que tinha, apesar de pouco. Sim, né? O mestre te pede os pães. Toma, Senhor. É pouco, mas toma para ti, né? E esse milagre só pôde acontecer. Não teve outro desfecho a não ser o fantástico milagre do Senhor Jesus, porque alguém se dispensou, alguém abriu mão daquilo que havia de muito importante, não é mesmo? Fazer o milagre é competência do nosso Deus. Dispor para que haja milagre, o ambiente de milagre ele é formado nas dificuldades, né? Quando na escassez, é quando a doença chega, é quando o impossível chega que nós podemos dizer, agora precisamos do milagre.
Nós temos visto isso nos nossos dias, quando o Senhor Deus age com poder e graça, que o milagre é esplendoroso, a glória é para Ele. Não é nas pequenas situações, é nas grandes, sabe, nos grandes milagres que o nome do Senhor ainda é convergido como um Deus do milagre, não é mesmo? E aqui nós vimos, então, que Jesus é esse Deus que se coloca. Ele se coloca no nosso lugar. Ele vê, então, a nossa miserabilidade. Ele vê a nossa incapacidade, separado de Deus, de não resolvermos o nosso problema com o pecado. O próprio Cristo, na sua magnífica bondade e misericórdia, ele se prontifica a executar o plano amoroso do Pai. Nós, na nossa vida de indignos, de filhos da ira, não seríamos capazes nunca de nos justificarmos diante do Pai. Cristo é o verdadeiro exemplo daquele que se colocou no nosso lugar. Ele se doou, ele foi o pão da vida, foi ele que se entregou por nós, foi ele que se fez em oferta, não é mesmo? Naquele dia, naquela cruz. Não é mesmo? Aquilo que nos separava do Pai, que nos levava para destino à morte, o próprio Cristo. Então ele se oferece, ele se dá, ele se coloca no nosso lugar. Ele se sujeita a viver as nossas dores. Diz Isaías 53, verso 4. Né? Ele se coloca como um homem de dores, como um homem sofrido, perseguido. Não fizeram caso dele, não havia formosura, não havia beleza nesse homem. Mas era ele, aquele que haveria de realizar a grande obra. Ele era aquela oferta verdadeira de quem se coloca no lugar do outro, não é mesmo? Nós olhamos para esse amor de Cristo e nós vemos como é constrangedor esse amor que se fez pessoa no meu lugar, esse amor, esse Deus que se fez entrega, esse amor incalculável. Nós não conseguiríamos repetir, nenhum ser humano conseguiria viver a trajetória desse amor, porque seria incapaz. Somente Cristo poderia ter feito tudo o que ele fez por nós ali na cruz, não é mesmo? E é uma ótima oportunidade de podermos refletir esse grande amor misericordioso de Cristo, esse grande amor misericordioso do Pai. Todo o seu ministério revelou a sua misericórdia. Ainda hoje ele nos trata com misericórdia. Ainda hoje ele nos dá a oportunidade de sermos misericordiosos. Sabe por quê, irmãos? Porque na medida que formos misericordiosos, é assim que nós seremos tratados, diz a palavra de Deus. Nós seremos tratados assim como nós somos misericordiosos, seremos tratados com misericórdia. E podemos caminhar então para aplicação, para reflexão no grupo, né? Vendo com o seu liderado. Estamos vivendo uma sociedade egoísta? Sim, cada vez mais egoísta, cheios de conchavos, cheios de vontades próprias, não é mesmo? Cheio de estruturas que são minadas, e o Evangelho nos revela que essas estruturas já não funcionam mais, não é mesmo? A palavra de Deus nos revela isso, e que situações essas de caos é que Deus nos coloca como misericordiosos, como filhos de Deus, para sermos misericordiosos com o outro. Meus irmãos, querido líder, se estivesse tudo bem, nós não precisaríamos exercitar a misericórdia de Deus. É porque não está bem que nós seremos luz. É porque está tudo sem expectativa, sem esperança, que nós estamos como luzeiros nesse lugar, não é mesmo? E é um bom momento para estarmos refletindo com os nossos liderados sobre isso, não é? Podemos caminhar para a nossa conclusão, entendendo que aquele menino, ele não ficou no prejuízo. Quando ele deu pouco, olha, houve sobejo, houve restos, né? Houve sobra, que o Senhor Jesus não permitiu que fosse deitado fora. Por quê? Porque serviria para alimentar novamente aqueles homens famintos. Estamos sempre carentes uns dos outros. Somos sempre dependentes da misericórdia de Deus. Isso é para mostrar o quanto nós somos pequenos e o quanto a misericórdia dele sacia a nossa
fome, a nossa fome de pão espiritual, daquilo que o Senhor Deus pode nos dar. Nós estamos caminhando já para a conclusão, para finalizar, e a gente pode aprender então que a liberalidade daquele momento, ele pode me fazer também ser liberal. Podemos perceber que nós não devemos esperar recompensa enquanto nós amamos. Nós não deveremos esperar recompensa enquanto somos misericordiosos, porque a misericórdia de Deus nos alcançará, sempre estará nos alcançando, o Senhor sempre estará do nosso lado, nos defendendo, não é mesmo? Mas é bem certo que o misericordioso Jesus sempre reserva uma bênção espiritual para aqueles que assim vivem, para aqueles que conduzem a sua vida nele, não é mesmo? E nós queremos desejar para você uma boa reflexão, um bom momento de bate-papo com o seu ID, para que vocês possam estar crescendo nessa graça, nesse amor poderoso do nosso Deus. Que Deus vos abençoe. Deus abençoe.